Nesta aula de hoje, eu vou falar sobre o passo a passo para você estabelecer essa nova rotina, uma rotina que te traga mais tranquilidade no dia a dia com o seu filho e que faça com que você sinta a alegria de viver o seu dia de mãe. Isso para você perceber que pode construir esses passos e realizar as mudanças na sua família, na vida do seu filho e também no seu lar. Agora eu vou falar da primeira etapa. E essa primeira etapa não está em primeiro lugar à toa, não. Ela realmente precisa ser a sua primeira ação, a primeira atitude que você deve ter com seu filho na sua nova rotina. Sem essa etapa, todas as demais não terão o mesmo efeito e eu já vou explicar por quê. A primeira etapa é a primeira hora do dia. A primeira hora do dia com seu filho. Então você pode pensar agora assim: como assim, Milena? Eu já passo a primeira hora do dia com meu filho? Ou então pensar: mas eu já fico 24 horas do dia com meu filho. Não é só a primeira hora, são 24 horas. Então, calma, eu já vou explicar tudinho para você entender. Você já viveu a experiência de acordar um dia, levantar no tropé, levantar na agitação e sair pela casa tentando dar conta daquele dia, agitada, fazendo as coisas, e aí ao mesmo tempo seu filho não colabora de jeito nenhum. Ele chora, ele faz birra, ele se irrita, ele chama você pela casa toda e aí, ao final do dia, você e ele, no final das contas, não conseguiram realizar nenhuma atividade direito. Sabe por que isso acontece? Porque a criança, ela precisa se sentir segura para se tranquilizar durante o dia. Ela precisa perceber que ela pode contar com um adulto. Ela precisa de um adulto de referência em que ela vai se apoiar, em que ela vai confiar que estará ali para auxiliá-la durante aquele dia. Então, quando nós não nos conectamos com o nosso filho logo no início do dia, ele se sente dessa maneira, se sente sozinho, se sente com medo, se sente inseguro, ele tem receio de perder o seu afeto, porque a criança ela necessita, faz parte do desenvolvimento da criança a necessidade dela ter essa confirmação de que você está ali do lado dela. E a única forma da criança realmente compreender isso não é você falando para ela que está tudo bem, que a mamãe está por ali. É você estando com ela, que a criança ela precisa do concreto, ela precisa sentir o concreto para compreender. E quando ela não sente a sua presença de fato com ela se sente insegura. Por isso que esse primeiro momento do dia é fundamental para que haja essa conexão e aí sim ela vai conseguir seguir as outras atividades do dia com muito mais tranquilidade. Quando isso não acontece, esta insegurança faz com que a criança exija muito mais a sua presença. Então ela vai procurar você pela casa, ela vai gritar o seu nome pela casa, ela vai querer muito mais a sua atenção. E isso naturalmente vai nos irritar e aí a gente não vai conseguir compreender o porquê que o nosso filho está naquela situação e muitas vezes vai castigá-lo, vai puni-lo ou vai gritar com ele, porque a gente não está conseguindo entender que a única coisa que ele quer nesse momento é sentir a nossa presença para que ele se tranquilize.
Por isso, ao você dedicar essa primeira hora do dia ao seu filho, você o abastece de afeto e ele se sentirá mais tranquilo para seguir as atividades do dia. E o que você vai perceber é que o seu dia vai começar a fluir com muito mais tranquilidade. É tão importante esta etapa que foi uma das lições do nosso último grupo de pais do Desafio Rotina Nota 10, que proporcionou muitos relatos de modificações dos comportamentos das crianças. Eu vou ler para vocês dois depoimentos que me chamaram muita atenção. Hoje, foquei meu dia na primeira hora do dia do Daniel. O Daniel tem 2 anos e 7 meses. Tomamos café juntos e tirei 20 minutos para conversar com ele e ver um desenho. Hoje, o dia com o Daniel foi mais leve. E aí, no dia seguinte, ela repetiu a primeira hora do dia e colocou no grupo. Hoje, não tivemos muitas birras. Daniel fez muitas atividades sozinho e também quis me ajudar nas tarefas de casa. Foi uma maravilha. E uma outra mãe, a mamãe do Nicolas, de 3 anos e 3 meses, disse o seguinte: hoje foi um dia tranquilo. Passamos a primeira hora do dia juntos. Nicolas até tirou uma sonequinha à tarde. Deu para eu dar uma descansada. Tivemos um dia sem birras hoje. Estou muito feliz com tudo que estou aprendendo. E o interessante desses dois depoimentos é que essas duas mães, no nosso primeiro dia do desafio, relataram os comportamentos de agressividade dos seus filhos. Então, a maior preocupação do dia a dia delas era como fazer para lidar com a agressividade. E quando a gente lê esses depoimentos, é muito impressionante ver como um pequeno ajuste, uma pequena mudança nessa primeira hora do dia, incluindo essa primeira hora do dia, fez uma grande transformação no comportamento dessas crianças. Essas transformações no comportamento dessas crianças são possíveis para você também. Por isso, organize essa primeira hora do dia com o seu filho. Comece tomando um café da manhã juntos. Depois, em algum momento que vocês vão fazer uma brincadeira juntos, uma atividade juntos, algo em que você realmente se conecte com ele, sem dividir a sua atenção com celulares, com televisão ou com qualquer outro afazer que você tem aí na sua casa. Que esse momento seja realmente para ele, exclusivo para ele. Você vai perceber uma grande mudança no comportamento dele, na confiança que ele vai adquirir em você para o restante do dia dele fluir com muito mais tranquilidade. Faça isso amanhã e você sentirá uma mudança muito positiva no seu dia com o seu filho. E depois você vem aqui e deixa o seu comentário. A segunda etapa é o ritmo da rotina. Como eu disse na aula anterior, um dos erros que os pais cometem na hora de pensar na rotina é que a rotina é apenas uma sequência de horários fixos com obrigações a cumprir. Então, isso pode tornar o nosso dia uma mesmice, um dia sem graça, um dia sem vida. Quando, na verdade, a rotina saudável, o segredo de uma rotina saudável está no ritmo da rotina, é no ritmo de cada atividade que eu vou realizando em sequência no meu dia com o meu filho. Quando eu comecei a descobrir o que se tratava realmente de uma rotina, que uma rotina era formada de ritmos, isso me ajudou muito a conseguir me organizar melhor com a minha filha, incluindo atividades necessárias não só
para ela, mas também aliando isso às atividades do meu marido e às atividades em geral que nós precisamos no nosso lar. Mas então, afinal de contas, o que é ritmo? O que é esse ritmo? O ritmo, ele é uma sequência de tempos fortes e tempos fracos. E ele está presente em toda a natureza. Então eu vou explicar de uma maneira bastante concreta para a gente entender esse conceito de ritmo. Quando, por exemplo, nós observamos o dia ele é alegre, ele é vibrante, ele é mais agitado. Quando nós observamos a noite é calma, à noite a natureza se recolhe. Então, isso nos mostra um ritmo mais forte o dia e um ritmo mais fraco à noite. E esse ritmo forte e fraco é que nos traz o equilíbrio entre o dia e a noite. Outro exemplo, o ritmo do verão é um ritmo agitado, o ritmo do inverno é um ritmo mais calmo, um ritmo que em muitos. Um outro exemplo é o ritmo do verão ser mais agitado e o ritmo do inverno ser mais calmo. Então, no verão, a natureza se mostra, ela interage com o mundo. No inverno, a própria natureza se recolhe para si mesma. Animais hibernam, plantas hibernam. Então, o ritmo, ele tem isso também de ser um movimento para fora, em que há a interação com o ambiente e com as pessoas, e para dentro, onde eu vou interagir comigo mesma, onde eu vou me conectar comigo. E observando esses dois ritmos e alternando eles nas atividades do dia, é que torna o nosso dia mais equilibrado. Quando a gente olha um jardim, aquela sensação de calma, de paz, né, de tranquilidade, ou quando a gente olha uma montanha, uma paisagem de montanha, ou quando a gente olha o mar, a gente percebe o equilíbrio, a gente percebe essa paz, justamente porque há a alternância de ritmos acontecendo que torna tudo mais equilibrado. E o nosso corpo também funciona assim. Então, a nossa respiração é um ritmo, é uma alternância de ritmo. Então, quando a gente inspira para dentro, expira para fora, o nosso coração, ele pulsa. Então, ele se contrai e ele expande, dá um ritmo para dentro, ritmo para fora. E toda vez que os ritmos eles não estão em equilíbrio, algo de ruim acontece. Então, na natureza, por exemplo, acontecem as tempestades, os furacões, né? E outras catástrofes naturais. E o nosso corpo, as doenças. Então, quando não há um equilíbrio no nosso fluxo sanguíneo, nós podemos ter, por exemplo, pressão alta. Quando não há um equilíbrio nos batimentos cardíacos, pode vir a surgir uma arritmia. Quando não há um equilíbrio no açúcar que está presente no nosso sangue, a gente pode vir a ter uma diabetes. Então, perceba que o equilíbrio dos ritmos é fundamental para que tudo na natureza e na nossa vida seja equilibrado. E é justamente este ritmo que a gente precisa trazer para a nossa rotina, para que ela também seja mais equilibrada e o dia flua mais tranquilo e deixe de ser um dia que caminhe nos extremos, ou do tédio, da depressão, ou da hiperatividade, da ansiedade. Então a gente precisa pensar muito bem em como elaborar esses ritmos. E como a gente faz isso? Você vai precisar aí elaborar ideias novas, atividades novas para o seu dia? Não. Você vai
organizar apenas os ritmos das atividades que você já está acostumado a realizar no dia a dia com o seu filho. Então, para ser assim bem didático, eu vou sugerir para que você pegue uma folha de papel e anote as atividades que você tem o costume de realizar diariamente com o seu filho. Não precisa ser em ordem nem nada, apenas vai colocando as atividades. Então, é o café da manhã, a hora de brincar sozinho, é a hora da soneca, é a hora de dormir à noite, é a hora do banho, enfim, todas as atividades da sua família, que a sua família está acostumada a realizar. E aí então, em cada atividade, você vai pensar qual que é o ritmo dela. As atividades, por exemplo, tomar café da manhã, tomar banho, refeições, brincar sozinho, estudar, ler, pintar, são todas atividades de ritmo para dentro. Por quê? Porque são atividades em que a criança ela não está interagindo com o ambiente nem com as pessoas. São atividades em que ela está cuidando de si mesma ou concentrada em seus pensamentos, em suas habilidades, tá? E as atividades em que a criança expande para fora, né, em que ela interage ou com o ambiente ou com as pessoas, são, por exemplo, ajudar nas tarefas do lar, brincar no quintal, brincar entre irmãos, brincar com a mãe, brincar com o pai. Então, são atividades em que a criança se movimenta para fora, em que ela interage. Pense direitinho em todas as atividades que você faz no seu dia com seu filho. E ao lado anote, esta é o ritmo para fora, esta é o ritmo para dentro. Depois, você vai então colocar numa sequência. E nessa sequência, lá do café da manhã até a hora de dormir, você vai marcar a alternância desses ritmos. Então, você vai colocar lá, por exemplo, vai tomar café da manhã e vai passar a primeira hora do dia com a mamãe. Ou a primeira meia hora, se não for possível, 1 hora, tá? Então, nesse tempo que vai passar com a mamãe, nós vamos brincar juntos. Brincar juntos já é um ritmo para fora. A atividade que vai vir na sequência, para vir em equilíbrio, ela necessariamente precisa ser uma atividade de ritmo para dentro. Então, pode ser o quê? A criança passar um tempo brincando sozinha, ou ir fazer a tarefa da escola, ou ir fazer uma pintura, ler um livro. E aí, então, você vai pensando sempre nessa alternância de ritmos durante todo o dia. Pense de maneira bem simples, você não precisa inventar nenhuma atividade nova, não precisa se sobrecarregar com mais atividades no seu dia, apenas organize as atividades que você já está acostumado a fazer na sua vida com o seu filho, tá bom? Então, se surgir alguma dúvida sobre ritmos, que atividade pode ser melhor entrar em qual momento, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder tudo pessoalmente. Chegamos à terceira etapa, que é a repetição da rotina. Essa etapa não é menos importante que as outras, pelo contrário, sem ela, todo o trabalho realizado anteriormente não vai ter efeito na sua vida com o seu filho, na sua vida no seu lar. Isso porque só existe rotina quando há a repetição todos os dias do mesmo roteiro de atividades. Se não existir a repetição deste mesmo roteiro, não existe rotina. Por isso, é muito importante que você não desista da sua rotina, que você continue realizando ela dia após dia. Tudo que é novo naturalmente gera resistência, porque é um hábito novo que precisamos construir, que precisamos aprender. Então, deixaremos um hábito anterior, de uma vida que a gente levava, né, de uma maneira como a gente conduzia o dia,
para adquirir uma nova maneira de conduzir o dia. Então, é normal, é natural que no começo haja alguma resistência ou haja alguma dificuldade na adaptação do seu filho e até mesmo de você a essa nova rotina. Então, vá observando as atividades, o que se encaixa melhor em cada momento. Às vezes você vai perceber que as atividades que você colocou na manhã fluem melhor à tarde, então você vai fazendo os ajustes necessários. Mas é muito importante que você não esqueça da primeira hora do dia e também de pensar sempre nos ritmos das atividades. A repetição é que vai justamente criar um novo hábito. Então, conforme você for repetindo essa rotina com o seu filho, ele vai se habituando no seu pensamento a esse novo ritmo. E aí o ritmo do dia começa a fazer parte do ritmo interno dele e ele vai se tranquilizando no decorrer dos dias. Também vai começar a ter a capacidade de prever as atividades que vão acontecer. E isso é muito importante que aconteça, porque ele vai a ter menos resistência a realizar aquilo que precisa ser feito, no momento em que precisa ser feito. E além disso, ele vai desenvolver muito mais a independência, a autonomia e a responsabilidade, porque prevendo a atividade que vai acontecer em seguida, ele mesmo vai começar a tomar uma atitude sozinho de realizá-la, de comandá-la naquele dia, né? De seguir em frente realizando aquilo que precisa ser feito. Então é muito importante a rotina, também a organização e o hábito da rotina também para a criança desenvolver a sua própria autonomia. Quando os ritmos da rotina estão bem estabelecidos no pensamento da criança, você não vai ficar precisando repreendê-la o tempo todo porque ela não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, ou porque não é o momento de fazer isso, ou porque não é o momento de fazer aquilo. Você não vai precisar ficar o tempo todo cobrando ela daquilo que ela precisa fazer, porque ela naturalmente vai sendo conduzida pelo ritmo interno que ela aprendeu pelas repetições do ritmo do dia que ela foi vivenciando dia após dia. Então, o seu filho ficará muito mais disposto a seguir as atividades do dia e com certeza o dia vai fluir com mais leveza e com mais tranquilidade. Vai ser um dia muito mais prazeroso, porque o ritmo traz esse prazer, né, de você seguindo um movimento ao longo do dia e ao mesmo tempo também um dia com uma sensação de que está muito mais agradável do que era anteriormente. Obrigada por me acompanhar até aqui, por assistir esta aula. Deixe os seus comentários aqui embaixo sobre o que você achou da aula de hoje, suas dúvidas, suas reflexões, que eu vou responder tudo pessoalmente. Então, a gente se vê na nossa próxima aula, que eu preparei algo muito especial para vocês. Beijos!